que significa 6 dB por oitava, 12 dB por oitava, 18 dB por oitava, 24 dB por oitava, enfim, vamos voltar aí mais uma vez às aulinhas. É o seguinte, ó, isso é a velocidade, ou na verdade a intensidade do seu corte. Então, basicamente, se você tem um EQ que faz um corte de 6 decibéis por oitava, significa que uma oitava abaixo daquela do corte, você tem 6 decibéis a menos. Nossa, meu corte é em 100 Hz. Quanto que é uma oitava abaixo de 100 Hz? É sempre a metade. Então, se você coloca o corte em 100 Hz, num slope de 6 dB por oitava, significa que em 50 Hz, que é a metade de 100, né, que é uma oitava abaixo, você tem 6 dBs a menos, né? Então, você estava tocando, sei lá, menos 9, vai estar tocando menos 15 naquela frequência. Se tiver informação nisso, enfim. E aí, obviamente, você tem cortes como 48 dB por oitava, né? Se em 100 Hz você coloca lá um low cut e aí tá com o slope de 48 dB por oitava, quando você for ali para 50 Hz, que é uma oitava abaixo, metade de 100, você tem 48 dB a menos, que, cara, quase que sumiu. Aí você usa o Fab Filter, por exemplo, tem é, é, cortes de até 96 dB por oitava. E aí, se a gente parar e pensar, for mais a fundo, áudio digital, arquivo 16-bit, que só cabe 96 dB de informação, um corte desse, basicamente, a gente sabe que uma oitava abaixo não tem mais nada de som, zero, né? Apesar que 48 dB a menos já é bastante coisa. E aí, a controvérsia é o seguinte, eu cortava muito, tudo a 48 dB por oitava, porque na época não tinha nem um Fab Filter com 96 dB por oitava. E assim, eu sempre achava que de alguma forma as coisas ficavam soando meio metálicas demais no meu projeto. Eu tô falando isso de muitos anos atrás, aquele som do áudio digital, né? E aí eu lembro que eu fiz uma vez um workshop com o Hannes Bigger, que é um dos engenheiros de mix mais famosos da música eletrônica, né? Ele mixa, cara, todo mundo do underground aí. Todo mundo não, mas, cara, é muita gente. É, ele falou uma coisa que eu nunca tinha estudado e lido, que quanto maior o corte que você faz, isso vale também para quando você vai fazer pico de EQ ou se desce EQ e faz aqueles negócios super estreito, você gera o que a gente chama de não é bem comb filter, mas ele vai gerando ressonâncias em frequências indesejadas e inarmônicas, né? Então ele não vai seguir a série harmônica ali. Ou seja, ele começa a adicionar pequenas coisinhas que às vezes você nem percebe, mas quando você faz isso em 10, 15 canais de uma vez, fica um som metalizado da tua música e você não sabe resolver por quê. E aí ele falou um negócio que eu também nunca tinha parado para pensar, né? Mais pela falta de experiência nesse assunto, que ele falou que, por exemplo, no mundo analógico não existe EQ com 48 dB por oitava de corte, né? 96 dB, ou seja, não é natural. Então eu passei a fazer cortes em 12 dB por oitava, que é o padrão do EQ do Live, por exemplo, que eu acho que o EQ8 é um equalizador muito bom. Mas o único defeito dele é que ele ou ele corta em 12 ou ele corta naquele vezes 4 que é 12 vezes 4 que dá 48. Então é 12 ou 48. Ele não tem nem 6, que é um negócio que eu uso bastante, eu vou explicar aqui para vocês na prática. E ele também não tem 24, que geralmente quando tá abaixo ali de 100 Hz, 80 Hz, eu acabo cortando um pouquinho mais forte por conta da duração da onda. Mas acima de 100 Hz, na grande maioria das vezes eu corto em 12 dB por oitava. Tô feliz com isso, sou natural. Eu lembro que no BRMC, que teve o ano passado, eu fiz um painel de master e eu convidei alguns engenheiros de master aqui do Brasil, que eu admiro muito o trabalho. Um deles é o Coimbra, que foi meu aluno lá da Embi Morumbi. E aí, quando eu levantei essa questão, não lembro que pergunta, porque eu acabei mediando o painel, então eu ia fazendo pergunta, né? E eu gostava de fazer umas perguntas que eu sabia que ia polemizar, tipo, entre o Charré e o Carlos Pinheiro, que são caras que manjam bastante do analógico, e, por exemplo, o Coimbra, que é um cara super digital. E aí eu levantei essa questão, né? E aí o Coimbra falou, mas um negócio que eu também não tinha parado para pensar, por isso que é bom você refletir quando você vê esses workshops. Ele falou, cara, o som de hoje é um som digital, então esses artefatos, essas ressonâncias metalizadas fazem parte da estética do som de hoje, o que é verdade, né? E aí ele citou como exemplo as músicas do Skrillex, pelo menos da começo de carreira, que o Skrillex mudou bem o som.
E realmente, cara, se você fizesse tudo cortinho, bonitinho, igual no mundo analógico, não ia ter aquele som metalizado que caracterizou tanto a estética do som dele. Então tem essas questões também, né? Então, às vezes, eu vou fazer algum trampo de mix de uma estética mais moderna, eu acabo prestando atenção nisso. Apesar de que Skrillex, Deadmau5 e todos esses caras que lambiam digital pra caralho, né? Inclusive, quem já viu o curso do Deadmau5 lá do Masterclass, ele, ele fala, não, mas você não precisa de um compressor SSL no seu kick, é música eletrônica. Aí, um mês depois que ele lançou o curso, ele comprou uma mesa analógica da Nive, né? Ó que legal. E agora usa os cortes analógicos, que ele falou que não precisava. Enfim, não vamos entrar nessa questão. O que eu posso dizer pra vocês é que vocês precisam basicamente testar e deixar o ouvido decidir. Ponto. É isso.